Bom, vamos seguindo um outro assunto agora. O Vaticano e o Partido Comunista da China renovaram um acordo sobre a nomeação de bispos. Na prática, a medida dá ao Papa Francisco a palavra final acerca da nomeação de lideranças católicas no país asiático. E o governo do ditador Xi Jinping permite que todos eles, incluindo oriundos de uma igreja apoiada pelo Estado, reconheçam a autoridade de sua santidade. Anunciou à imprensa o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Zhao Lijian. China e Vaticano decidiram, depois de consultas amistosas, prolongar por 2 anos o acordo temporário sobre a nomeação de bispos. As tratativas entre a Igreja Católica e os comunistas vão à contramão das advertências dos Estados Unidos, que têm denunciado a repressão sofrida por católicos em território chinês. Oficialmente, a existência do acordo provisório assinado em 2018 prevê acabar com quase 70 anos de tensões sobre a nomeação de bispos. Antes disso, a China se recusava a aceitar que a nomeação dos líderes religiosos viesse do Vaticano, uma vez que não reconhece o Papa como chefe da Igreja Católica. Paralelamente, a Santa Sé se negava a reconhecer que bispos fossem escolhidos pelo governo local, o que não ocorre em outros países. As duas partes concordaram em estender a fase de implementação do acordo por mais 2 anos, informou em nota ao Vaticano, ao mencionar que pretende continuar o diálogo aberto e construtivo para promover a vida da Igreja Católica e o bem do povo chinês. Por outro lado, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, denunciou no mês passado que a aliança não ajudou em nada os cristãos. Fala, Fiuza! Ô, Vitor, o capitalismo pirata comunista da China é um enigma, né? Ele deve ter algum mel, né? Deve ter, não é possível, né? Porque todo mundo se rende a esse capitalismo pirata, todo mundo quer isso, uma bolsa ditadura da China. Não dá para entender, quer dizer, o comunismo ateu, né, está lá em tratativas com o Papa Francisco, que é uma fofura, né? Com todo respeito, é um líder da Igreja Católica que, de fato, hoje se esmera, né, se dedica a uma cartilha, né, a apregoar uma cartilha. O Lula sai do xadrez, condenado a mais de 20 anos de prisão por corrupção, é recebido pelo Papa no Vaticano não para uma bênção, para uma reunião. Reunião com o Lula, os dois posaram sorridentes de combate à fome. Um homem que impôs um flagelo, que impôs a miséria, maior recessão da história do seu povo. É recebido pelo Papa. E o Papa o Papa vira personagem de filme. 2 papas, né? Essa ideia, quer dizer, nós estamos todos, Vitor, prisioneiros de uma cartilha vagabunda do bem contra o mal. Né? Forjaram uma dicotomia, tem o mal lá, que é o grande Satã, fascista, imaginário, não sei o que eles atribuem ali a esses Trump e companhia, e eles são os bonzinhos, e do lado dos bonzinhos vale tudo, vale o comunista ateu fazendo acordo com o líder da Igreja Católica, vale fechar os olhos para a ditadura sanguinária da Venezuela, vale protestar contra o impeachment de Dilma Rousseff, né? Operadora de uma quadrilha por conta de um suposto progressismo. Então eu acho que é isso, quer dizer, mesmo quando o Papa Francisco está falando, por exemplo, sobre a questão dos homossexuais, que é saudável que ele venha fazer esse aceno de respeito e tal, ele vai muito adiante disso. Aí ele começa a fazer uma militância por um tipo de relacionamento que a igreja que ele lidera não reconhece da maneira que ele está querendo dizer que reconhece. Ou seja, ele está fazendo uma demagogia. Né? Se ele quer fazer esse tipo de política, eu acho também que, eventualmente, algumas igrejas e tal estão defasadas, desatualizadas, né, em relação aos costumes, em relação, por exemplo, à questão das relações homossexuais. Mas isso não é problema meu, isso é problema da igreja. Agora, se você acha que há um descompasso entre a sua convicção e essa igreja, você saia dessa igreja e vá fazer a sua agremiação, ou o seu partido, o que você queira, né? Então, eu acho que realmente é uma
uma coleção de relações esquisitas que aparecem com a China. A China tem um poder de sedução incrível e eu não quero crer, né? Não quero crer que seja só o dinheiro proveniente do seu capitalismo pirata. Você, Ana? Vitor, como dizem por aí, eu, como católica praticante, eu tenho lugar de fala, né? Assim pois é. que falam por aí. Então, vamos lá. Eu não sei por onde começar, Vitor, porque o líder da minha igreja, que nós sabemos que uma igreja aí que foi representada por homens tão fortes e tão brilhantes como João Paulo II, que lutou durante sua vida toda e seu legado mostra a luta contra o comunismo. Hoje, ver o líder da minha igreja fazendo acordo com o comunismo ateu é, assim, absolutamente chocante. Eu escrevi um artigo hoje para a revista Oeste exatamente sobre isso, comparando dois papas, dois presidentes e duas ideologias, aí trazendo como comparação exatamente João Paulo II e Ronald Reagan, que devem estar se revirando no túmulo, né? Lutaram por tanto tempo aí, mais de uma década juntos contra o comunismo, e hoje a gente vê o Papa com um certo silêncio seletivo em relação a essa semana nós vimos igrejas sendo queimadas, uma festa ali diante das igrejas sendo queimadas no Chile. A gente vê o silêncio do Papa contra os campos de concentração ali dos uigures na China, os direitos civis, direitos humanos na China, né, que a gente vê que a gente sabe que ali a liberdade é absolutamente amordaçada. A gente não vê o Papa falando uma linha sobre isso. No entanto, alguns até, Vitor, falaram, não, mas é um silêncio sábio, é um silêncio que provém da sabedoria divina, porque ele não quer mais colocar lenha nessa fogueira, na discórdia. Mas o primeiro incêndio na Amazônia, ele foi dar uma declaração, ele cancelou uma reunião com o Mike Pompeo, que é um representante da nação mais livre do mundo, que mais protege a liberdade no Ocidente, né, e posteriormente no mundo. Então, e o mais curioso, Vitor, e aí eu acho que é até triste, é que ontem, esse acordo foi assinado ontem, 22 de outubro, exatamente ontem, a Igreja Católica comemora aí São João Paulo II, que foi em 22 de outubro de 1978 que ele rezou sua primeira missa como aí pontífice, né, iniciando aí o seu pontificado. Então, é muito triste ver isso, porque é um legado de Ronald Reagan e João Paulo II aí, que é colocado, que é praticamente ignorado, né, pelo Papa. O Papa, obviamente, é um ser humano, não é perfeito, mas alguns católicos até falam, não podemos criticar o Papa, ele é o líder da nossa igreja. Não, podemos sim, com respeito, podemos e devemos criticar sim, porque tem muita coisa em jogo, inclusive o próprio silêncio dele em relação à perseguição a cristãos aí no mundo todo. Então a gente tem que ter, nós temos uma referência dentro da igreja, que é João Paulo II, e a gente sabe que esse legado é muito importante para a nossa igreja, principalmente na luta contra o comunismo, e é nele que a gente tem que se basear, e vamos criticar com respeito, mas vamos criticar sim. Você também tem lugar de fala, Augusto. Fica à vontade. A China faz o que quer, né? Tem o apoio dos países medrosos, tem o apoio de comunistas que ainda enxergam um regime comunista, né, no país que instituiu o mais selvagem dos capitalismos. A China, quando quer, das regiões que interessam, ela implanta um tipo de capitalismo que, olha, eu nunca vi, né, nem no século passado. Aquilo é selvagem mesmo. Ele não é mais, a religião não é mais o ópio do povo, né? O Papa podia perguntar se mudaram de ideia e tal. Daqui a pouco, se quiserem, eles expulsam todos
os religiosos católicos, e ponto final. Eles têm a pior forma de política prática, é a cínica. Eles fazem o que querem, eles ameaçam países, eles escondem o vírus, eles usam as exportações, a balança comercial, exportação e importação, eles usam para fazer pressão sobre outros países, para extorquir, chantagear. E há essas bestas quadradas que ainda enxergam na China um regime comunista e bonzinho, né? Porque procura o Papa, faz o acordo para não matar, né? Não prender os religiosos. A gente tem sim de crítica, eu tenho também tenho lugar de fala, como disse a Ana Paula, minha formação é católica, agora, nunca entrei nessa de o Papa é infalível, como dizem os ortodoxos, que também acho que tem que ser criticado sim, por que não? É um ser humano aí, não é nada, não é um santo na terra agora, calma, erra muito e sobretudo esse Papa argentino aí tem errado demais. Algo mais, Ana? Lembrando também, Vitor, que o Papa recentemente usou a pandemia, como nós vemos falando aqui, ele usou a pandemia para criticar o capitalismo, né? Ronald Reagan, ele deu o nome certo ao comunismo, ali de mãos dadas com o Papa, ele colocou os nomes corretos, ele chamou o comunismo de Evil Empire, ou seja, o império do mal. E aí agora, recentemente, o Papa Francisco criticou o capitalismo, disse que a pandemia expôs, né, as raízes, as mazelas, o lado ruim do capitalismo. E aí, só uma pequena pesquisa que eu fiz para o meu artigo de hoje na Oeste, Vitor, dados do Banco Mundial mostram que a parcela da população global que vivia na pobreza na época do Reagan era de 42,3%, isso durante a primeira administração ali do Reagan. Em 2018, Vitor, essa população que estava ali na linha, né, da pobreza, vivendo na extrema pobreza, caiu para 4,8%, ou seja, de 42,3% para 4,8%. Obviamente, isso graças à liberdade, ao capitalismo, mas a gente agora não pode falar, não pode criticar o Papa em relação a isso. Eu acho que ele tem sido muito demagogo, ele tem entrado aí nessa onda hollywoodiana e, de repente, ele incorporou aí a música que o Papa é pop, exatamente para ganhar esses aplausos aí dessa turma progressista de Hollywood.